Vamos lá, meus meninos e minhas meninas, tudo bem? Bora continuar aqui com os nossos vídeos. Agora nós vamos fazer o quê? Nós vamos trabalhar, né? Nós vamos criar as benditas das nossas funções, né? Nós vamos criar as nossas portas lógicas utilizando aqui o Python. Nós vamos fazer a primeira implementação, que é a implementação um pouquinho mais fácil, vamos dizer assim, né? Então, por exemplo, uma porta OR, né? Uma porta OU, né? Então, a porta OU não, perdão, uma porta E, né? Ou uma porta AND. Então, o resultado dela, ela é 1, né? Ela é 1 só quando ambas forem 1, né? Então, a gente sabe que, por exemplo, se o x1 mais o x2 forem 1, né? Então, ou seja, resultar em 1, retorna 1, né? Então, se caso não, né, retorna 0. Beleza? Caso não, retorna 0. Então, se x1 mais x2 for diferente de 1, retorna 0. Né? Se nós formos passar isso para, vamos dizer assim, uma notação um pouco mais matemática da brincadeira, né, nós teríamos que fazer o quê? Temos aqui y, né, igual ao quê? O negócio vai ser 0. Vou deixar aberto, né, porque eu não sei até onde eu vou escrever. Vai ser 0 se o quê? Se, lembra que nós temos os pesos dos nossos valores, né? Então eu tenho aqui o W. W do quê? W de weight, né? De weight, não sei como que escreve, que é peso, né? Em inglês, né? Meu W1 multiplicando o meu x1 mais meu W2 multiplicando meu x2 for igual a 1, né? E vai ser 1, não, for diferente de 1, perdão, né? For diferente de 1 e vai ser 1, caso meu W1, não WI, né? W1 x1 mais W, pode ser XW, tanto faz, W2 x2 for igual a 1. Beleza? Essa daqui é a minha função. Ok? Se eu fizesse isso em, por exemplo, no OR, né, no OU, por exemplo, né, ela só seria praticamente o contrário, né? Seria 0 se a soma dos dois fosse 0 e seria 1 se a soma dos dois fosse 1, né? Só que quando a gente está falando de soma, a gente está falando de algumas coisas do tipo, nós temos um determinado valor, que é exatamente esse valorzinho aqui que nós vamos analisar, que ele é o quê? Não com o operador lógico, mas temos aqui um determinado valor, que ele é o valor que nós temos, que nós vamos usar, que ele que vai ser o valor limiar, né? Que ele vai ativar a nossa rede, nesse caso o nosso perceptron, né? Ele vai ativar ou não. Nós temos funções de ativação, isso nós vamos ver lá para o capítulo 2, capítulo 3, né? Na parte 2, na parte 3, mas vamos reformular aqui essa nossa fórmula, tá bom? Então eu vou ter aqui o meu valor, vou escrever aqui um pouquinho mais na frente, que eu acho que fica mais bonitinho. Tá? Eu vou ter aqui o meu valor, né? Que nada mais é do que ele vai ser 0, 0 feinho mesmo, né? Se W1 x1 mais W2 x2 for menor ou igual a um determinado resultado, que neste caso aqui vai ser o θ, né? Usa-se o θ, né? É uma letra grega, ok? Não teta com acento circunflexo no E, né? Θ mesmo, né? E vai ser 1 caso W1 x1 mais W2 x2, aqui parece um Z, né? Mas enfim, que é um 2, tá? Deixa eu só fazer um 2 um pouquinho mais bonitinho. W2x2. W2x2 for igual, ou neste caso maior, né? E aqui é maior ou igual, não adianta, tem que ser maior do que o nosso θ, ou seja, o nosso valor limite, é o valor limiar. A partir do momento que ele chega nesse valor, né, acontece isso. Beleza? A gente tem essa mudança, a gente tem esse valor, a gente tem essa resposta, né? A gente tem a nossa ativação da nossa porta lógica, por exemplo, né? Se nós formos colocar aqui
né, uma porta E, por exemplo, então vamos fazer a implementação com valores lógicos. Então, vocês já viram o vídeo de lógica, beleza? Caso não, tem aqui novamente. Né? Então, eu vou colocar aqui def end, vou colocar porta e lógica, tá bom? E eu vou colocar aqui o x1, x2. Tá? Valor 1, valor 2. Beleza? É sempre binário. Então, eu poderia simplesmente só pegar e fazer isso daqui, ó. Return se x1 igual a 1 e ou true, né, neste caso. E eu poderia ter colocado isso aqui, ó, x1 e x2. Só isso daqui já retorna, tá bom? Tanto que, ó, eu vou executar. Vou colocar aqui uma nova aba, né, se eu conseguir. Beleza? Tanto que se eu fizer aqui, ó, porta lógica, e eu colocar aqui, por exemplo, true e true, lógico, né? x2b não dá, né? Retorna true, retorna falso e assim por diante, tá bom? Então, isso daqui é uma porta lógica E. Eu poderia colocar uma porta lógica ou, né? Porta E lógica. Só que eu coloquei lógica porque aqui nós estamos trabalhando com valores lógicos, né? Neste caso, são verdadeiro ou falso, tá? Quando nós estamos tratando sobre funções, que neste caso são funções que elas vão passar por um determinado aprendizado, no caso que nós estamos tratando aqui são perceptrons, ou seja, são portas lógicas bem simples, de qualquer jeito a gente tem que colocar um valor numérico para eles. Tá? São valores, vai ter uma entrada 1 e 0, isso é fato, tá? 0, 1, 1 e 0, 1, 1 e assim por diante, né? Mas qual que é o ponto aqui? O ponto é, eu tenho obrigatoriamente, né, que ter valores numéricos dentro da minha função. Não pode ser valor de texto, não pode ser valor lógico, né? Vão ter funções lógicas, né? Eu vou ter funções lógicas em cima disso, mas, né, de qualquer jeito eu tenho que voltar, eu tenho que fazer um retorno com 0 e 1, tá bom? E dentro da minha função, o escopo da minha função, ele tem que ser um escopo numérico, tá bom? E aí eu vou colocar aqui a implementação numérica, vamos dizer assim, né? E aqui vai ser o def porta, eu vou chamar de porta E, tá? Aí eu vou colocar aqui x1, x2. Vou colocar de porta E, eu poderia simplesmente só colocar um end, tá bom? End, OR e assim por diante, mas eu vou chamar de porta E, tá bom? Operador E, que é aquela que simplesmente retorna 1, caso ambos sejam 1. Caso não, não retorna, tá bom? Só que aqui a gente tem que ter pesos em cima dessa nossa função, tá? Então eu tenho que colocar aqui o W1, W2 e o θ, né? Que vão ser quais valores? Galera, vou fazer um pequeno desafio para vocês. O valor que eu tenho que retornar aqui é 1, certo? Os dois valores que eu só posso implementar aqui é 0 ou é 1. Ok? Voltando para cá, nós vemos que eu tenho que fazer uma comparação de magnitude, vamos dizer assim, né? De tamanho. Se for menor que determinado valor, retorna 0. Se for maior que determinado valor, retorna 1. Né? Então, assim, para que eu possa ter esse resultado, quais são os valores que eu teria que ter aqui? Lembra que eu tenho que pegar o W1 multiplicar por x1, tenho que pegar o W2 multiplicar por x2, tem que ser menor ou igual a determinado valor para retornar 0, caso não ele retorna 1. Como que eu faço? Como que eu faria aqui? 5, 4, 3, 2, 1, 0. Os valores que eu teria que retornar aqui, ó, 0.5, 0.5, 0.7, por exemplo. Eu posso colocar até 0.6. Poderia até colocar 0.5, que não teria problema nenhum. Né? Mas vamos colocar 0.7. Por quê? Se eu colocar aqui, ó, TMP igual, que é o valor temporário ou resultado, aqui, aí ficaria W1
vezes x1 mais W2 vezes x2. Beleza? Poderia colocar entre parênteses, não tem problema nenhum, né? Para ficar até um pouquinho mais bonitinho, eu deixaria até entre parênteses. Precisa? Não, por causa das ordens dos operadores matemáticos. Mas, caso eu queira, eu posso fazer isso. Tá bom? Eu posso fazer agora. Agora é o resultado. Agora o que eu vou retornar? Né? Eu tenho que fazer aqui. Caso, né, o meu resultado seja menor ou igual que meu θ, beleza? Retorna 0. Caso não, retorna 1. Beleza? Eu consigo fazer isso. Eu consigo fazer esse retorno. Ou se quisesse, por exemplo, fazer até um outro resultado, se você quisesse colocar, por exemplo, aqui uma outra função, alguma coisa do tipo, né? Não tem problema nenhum. Mas aqui, galera, é desse jeito que a gente vai trabalhar. Então, se aqui nós pegarmos o bendito do meu resultado, né? Poderia até reescrever aqui esse if de uma outra forma, mas enfim, né? E agora nós vamos fazer o quê? Não θb, pô. Aqui é ESC B. Então, se eu quiser, por exemplo, pegar os meus resultados, vamos dizer assim, né? Vou chamar aqui de valores tabela verdade. Beleza? E eu vou colocar uma lista de tuplas. Beleza? Vou colocar uma lista de lista, vai ficar melhor. 1, 0, 0, 1, e aqui vai ser 0, 0. Ok? Eu tenho aqui minha lista de tuplas, valores tabela verdade, e aqui eu vou fazer um pequeno forzinho, né? uma listinha aqui, né? Que é para ficar mais bonitinho, vamos dizer assim, né? Então eu vou fazer aqui um for x em valores tabela verdade, né? Aí eu vou dar um print no quê? Eu vou dar um print neste caso vão ser nos valores, né? Aí eu vou colocar aqui, fazer aqui assim, né? Aí eu vou colocar aqui str x0, tá? Vou concatenar com str x1, beleza? Podia fazer de outro jeito, mas enfim, só para a gente poder dar uma olhadinha, né? Aqui, e vou fazer exatamente isso. Aí eu vou colocar aqui porta E, neste caso a porta E normal, e eu vou simplesmente fazer isso daqui, ó, explodir o X. Vamos ver se vai dar certo? Então, bora. Olha aí, ó. É porque ele dá espaço em cada um deles, né? Se fosse para concatenar sem espaço, eu teria que colocar um e-comercial. Mas olha aí, ó. Então, veja o que está dando aqui, ó. Ó, dá 1, 0, 0. Olha só, 0, 1 está dando 1. O que não deveria. Né? Então, vamos ver o que está de errado aqui. Né? Então, por exemplo, que é 0, 0, né? Então 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1. Né? Então, o que está errado aqui? Ó? Aqui eu tenho x1, é lógico, né? Eu multipliquei x2 por x2, pô. W2. Está errado aqui. Olha só, nós temos a nossa primeira porta lógica, né? Nós temos aqui a nossa porta E. E se nós fôssemos fazer a implementação da porta OU, por exemplo, né? Se nós fôssemos fazer a operação da porta NAND, a partir desse jeito é como nós estamos fazendo. Né? Então, vamos já fazer isso aqui, já estamos se bem que nós já estamos em 14 minutos, né? Mas vamos lá.
né? Então vamos fazer aqui em cima mesmo, tá? Então vou fazer aqui, ó, def porta all, né? Então vai ser x1, x2 do mesmo jeito, né? Então w1, w2, aqui θ tem que ser igual ao quê? Tem que ser um multiplicando pelo outro, né? Então se for um, se for outro, né, tem que ser esse valor. Então como que ficaria isso daqui? Então a gente colocaria um valor menor. Por exemplo, 0,5, pode ser, não tem problema, 0,5, e o meu θ seria 0,3. Por quê? Porque assim, tipo, se entrar 1, vai multiplicar por 0,5, né, que vai dar 0,5. Se for pelo outro, vai multiplicar por 0,5, que vai dar 0,5. Né? Para ser um valor menor que 0,3, o único valor que eu só posso ter o único valor que eu só tenho é o zero. Né? Então, tipo, somente vai ficar zero se os dois forem zero. E aqui o resto é a mesma coisa. Tá? Então veja que a gente está até repetindo o número, inclusive. A gente está até repetindo escrita. Tá? Mas vamos fazer aqui a outra porta, que é a porta NAND. Né? A porta não E. Vamos chamar aqui de não E. Não E. Né? A porta não E é simplesmente eu só pego e faço o quê? Eu simplesmente só multiplico por números negativos, né? Que é um pouquinho diferente. Né? Então eu vou colocar aqui um menos 0,5, né? Um menos 0,5, né? E a mesma coisa aqui, 0,7. Né? A porta não E, qual que é a diferença dos dois? Né? A porta, vou escrever aqui, a porta E, qual que é a tabela verdade da tabela E? X2 e o resultado, que é um R, tá? Deveria ser um R. Que é um R. Então aqui é 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0. Tá? Então o resultado 1 é só quando for 1, 0, 0, 0. E a porta não E, vou chamar assim de não E, ou neste caso NAND, é o que? X1, X2, R. Estou fazendo bem rápido, que é para não demorar. Tá? 0, 0, 1, 0, 0. É o contrário dela, que é 0, 1, 1, 1, 1. Mas não é igual a porta ou não, por causa que aqui na porta ou seria 0. Tá? Ao contrário de uma porta NAND. A porta NAND eu simplesmente só inverto os meus multiplicadores, tá bom? Tanto que se eu fizer aqui, ó, vou fazer aqui, ó, print. Porta E. Eu venho aqui. Tem que executar aqui, né, neste caso. Aí eu venho aqui. Porta ou. Aí neste caso aqui vai ser porta ou. E aqui a mesma coisa, só que vai ser a porta NAND. Vou chamar de NAND mesmo, tá? Vou chamar de NAND, neste caso aqui a não E. Na hora que eu executar, ele vai fazer laço um para cada. Tá certo, eu não posso fazer isso daqui, não posso fazer desse jeito. Eu tenho que fazer um lacinho para cada. Tá. Cacilda. Eu faço um lacinho para cada. Aí eu pego e tiro daqui. Põe aqui. Tiro daqui. Põe aqui. Pago esse. Pago esse. O código não está lá o mais bonito de todos, né? Mas é para não demorar tanto, porque afinal de contas nós já estamos em 19 minutos. Ó, porta E, porta ou, porta NAND. A porta NAND aqui não está dando certo, né? Por que ela não? Vamos ver se eu não errei alguma coisa. Né? 0,5 vai ser menor, né? Se for menor, beleza, né? Vamos ver onde eu errei, vamos ver onde eu errei, né? O tururututu. A porta não E. Se for assim, se for menos 0,5, ela vai ficar menor. Se for esse daqui, vai ser menor. Se for esse daqui, vai ser menor. Tá. Já sei por quê. É porque na porta NAND,
para ela funcionar, né, teria que ter um determinado ponto aqui, né? Que o ponto é o seguinte: eu tenho que começar a colocar o meu viés aqui dentro da minha, eu tenho que colocar o bendito do meu viés aqui dentro, né? Porque senão em si fica um pouco mais complicado para ela funcionar, tá bom? Então, no próximo vídeo, né, nós já vamos falar um pouco sobre viés e como utilizar de outra forma, né, que nós vamos começar a trabalhar em cima de vetores, tá bom? Então, é isso aí, meus amores. Caso vocês consigam, inclusive, fazer isso daqui em cima de uma porta NAND, né, simplesmente a gente pegar em cima de uma porta desse jeito, né, se bem que se eu pegasse aqui, quer ver? Se eu pegasse aqui 0,5, se eu pegasse aqui 0,5, né, e eu colocasse 0. Aqui já funcionaria. Né? Não, é o contrário, porque aqui tem que ser 1 e 1. Né? Porque senão aqui fica aparecendo uma porta. Senão aqui fica aparecendo uma porta ou, sendo que aqui o resultado tem que ser o contrário. Né? Quando for 1 e 1, tem que ser 0. Né? Eu poderia colocar, por exemplo, quer ver, menor que 1. Né? Que quando for 1 e 1 dá 0. Menor ou igual a 1. Quando for 1 e 1, teria que ser. Não, perdão. 1 e 1 tem que ser. Estou confundindo. 1 e 1 tem que ser 0. O resto tem que ser 1. Né? Então aqui, se for 1 e 1, tem que ser 0. Né? E o resto tem que dar 1. Tem que fazer de uma. Tem que fazer de uma outra forma. Né? Mesmo eu teria que colocar aqui um viés. Né? Porque senão, desse jeito aqui, fica um pouco complicado. Tá bom? Não vou ficar atrapalhando o tempo de vocês, né? Já são 22 minutos fazendo aqui o vídeo, tá? No próximo vídeo a gente continua, que eu vou falar sobre o viés, né? Que é a bendita da variável p, caso vocês já tenham visto alguma coisa do tipo, e nós vamos começar a trabalhar com multiplicação de vetores. Beleza? Beijos carinhosos na bunda, até mais.